pessoal, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho para dar uma dica de costura, tá bom? Eu tinha uma seguidora que tava com algumas dúvidas, né? Eu tentei explicar pra a Bruna também é como se fosse uma iniciante, então a Bruna também não conseguiu entender. Então eu vou explicar aqui pra ver se dá pra entender melhor, tá certo? Então vamos lá. Ela tá falando em relação a essa tabelinha que a gente cede pra vocês, tá lá na tabela de medidas. E aqui, ó, eu falei, né, que as medidas da tabela nem sempre correspondem ao tamanho e idade de crianças reais. Por quê, gente? Porque tem criança que é mais compridinha, tem criança mais baixinha, tem criança da perna mais curta, tem criança que é gordinha, né? Tem criança que já tem seio formando. Depende da idade, é um tamanho diferenciado que você vai ter que fazer de roupinha, certo? Então, a gente usa os tamanhos de tabela, que são tamanhos convencionais, tamanhos normais, né, de uma criança mediana. Porque até os órgãos que fazem as medidas, eles fazem uma seleção de várias crianças e tiram uma média entre elas. Então, não é medida exata de nenhuma delas, é uma média, tá? Então, assim, fazendo tudo pela tabela, é mais fácil de você não errar. E ela é uma aliada nossa, né? É muito bom pra gente ter uma tabela de qualidade boa, né? Mesmo que você encontre alguma diferença, você tipo assim, para as crianças de 6 anos, o comprimento da manga não tá batendo, fala com a gente pra gente poder também atualizar, tá bom? Pra todo mundo poder ter uma tabela boa, porque é muito difícil a gente conseguir uma tabela que a gente consiga com as medidas exatas, tá bom? A tabela da ABNT é uma das tabelas mais exatas que tem no nosso país. Então, foi tirada da tabela da ABNT e de outras artesãs também. Foi tirada das nossas experiências. Então, tem várias medidas aqui que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Então, dá para você tentar seguir. Mesmo assim, não é uma coisa exata da medida de tabela, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar mais ou menos como é que a gente tem que proceder e trabalhar em relação à medida. Quando você tiver sua cliente aí na sua casa, aí, ou a sua filha, né? Você vai ter que tirar as medidas básicas dela. Quais são as medidas básicas, gente? Ó, estatura. A estatura da criança é a altura total da criança, né? Que vai de lá de cima da cabeça até o pé, tá? Então, tudo é a estatura da criança, quanto ela mede. A medida da altura total da criança, sabe aquela vez que você coloca a criança atrás da porta, passa um lápis em cima da cabeça para marcar e anota a idade e o ano? Então, essa medida, ela é ótima para você ter base numa criança normal. Porque a criança não cresce a cabeça um tanto e depois a perna outro tanto. Ela cresce por igual. Então, quando você tem uma estatura, já ajuda você a ter mais ou menos uma comparação com o tamanho de medidas de braço, pernas, cintura, quadril e tudo mais, tá? Criança, como não tem, assim, a criança, se você olhar, olha aqui, esse aqui é um manequim, é um manequim de 2 anos. É um caixotinho, tá vendo? É compacto. Se fosse o corpo de uma mulher, a cintura tava bem mais afinada, tinha bem mais quadril, talvez tivesse uns culotes, né? Uma coxa mais grossa, um bumbum mais saliente. Criança não. Criança não tem seio, não tem nada, é retinho, tá vendo? Criança é assim. Normalmente é assim, né? Algumas que saem do padrão, como eu falei, né? Como crianças que... algumas mocinhas que 8 anos já tá formando seio, né? Ou então já tá mais gordinha, ou mais gordinho, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Então, uma criança normal, como é que a gente vai medir ela? Então, eu falei pra você da estatura, que é a primeira medida que tem na nossa tabela, certo? Depois vem a cintura e o busto. Cintura, gente, é a altura do umbigo. Você vai pegar sua fita métrica, vai passar por toda a volta da criança e vai achar a medida de cintura, tá? Você põe a medida exata assim, ó, certinha, não deixa folga nem nada, tá bom? Esse aqui é a medida da cintura, não é a medida de modelagem. Por quê? Tem que ter vestibilidade para essa roupa entrar no corpo dela. Veja que aqui eu tô até dando preguinha, tá vendo na roupa? Ela teve que aumentar, ó. Essa roupa teve que ficar bem maiorzinha. Então aí, essa vestibilidade é que nós vamos aprender como vai colocar aqui, tá? Então, aqui é a cintura, a altura do umbigo. Embaixo, quando você manda as crianças levantar o braço, você vai passar por debaixo das axilas. Aqui é o busto, tá? Então, vamos trabalhar com a medida de quadril e busto. Depois a gente, lá na frente eu faço um outro vídeo pra gente falar de outras medidas, tá bom? Então, você quer fazer, por exemplo, um macacão pijama, que é o que a menina me perguntou. Qual é o melhor tamanho? Você tem que saber a estatura da criança. Então, qual é a estatura? A modelagem, você vai colocar, ó, a medida aqui em cima no ombro, bem aqui mesmo, gente. Aqui em cima, onde costuma ficar a divisão entre frente e costa.
põe aqui e vai até o tornozelo. Aí você vai colocar o molde em cima de uma mesa e vai medir para ver se tá batendo a altura, tá bom? O gancho vai ser proporcional, então não se preocupe que vai dar certo. Mede em cima lá do ombro até o calcanhar, que é onde termina a barra do macacão pijama. Então essa é a medida que você precisa para saber a altura que você vai usar de acordo com o macacão, certo? O macacão pijama é uma modelagem bem larguinha, gente. Ele fica folgadinho, ele não fica agarrado. Então, ele vai ter uma vestibilidade maior. Olha, então eu vou lá medir aqui um busto de 2 anos, ó. Tá? Bem aqui embaixo das axilas. E medir justinho aqui, ó. Ele tá dando 63. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar 63 centímetros e vou dividir por 4. Porque são 2 partes da frente e 2 partes das costas, certo? Olha, 63 centímetros, se eu for dividir, vai dar mais ou menos uns 15,8. Eu vou arredondar para 16, tá bom? Então, esse aqui é de 2 anos, o manequim de 2 anos. E esse aqui é o meu molde de 2 anos. O que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, da frente do busto, da frente, e vou até lá embaixo da minha cava de manga, tá bom? E aqui, ó, lembra, como nós falamos, ele teria que dar aqui 15, né? 15,80, que seja 16, né? Aí você vai ter que colocar uma margem de costura aqui. Por quê? Senão ele vai ficar grudado demais no corpo. Então, aqui deu 15, 16, que fosse o caso, ó. Você vai aumentar de 8 a 10 centímetros em toda a volta. Como é em toda a volta, esse lado aqui, ó, eu vou aumentar 2 centímetros. Quando eu abrir, eu aumentei 2 desse lado e 2 do outro também, porque eu aumentei os 2 lados da frente. E aí eu vou fazer a mesma coisa nas costas. Então aqui, ó, vamos dizer que fosse 15,5, olha só pra você ver, 15,5. Eu aumentei 2,5 centímetros nessa modelagem para ter vestibilidade. 2,5 desse lado, mais 2,5 do outro lado, porque lembra, frente é desse lado, metade, outra metade, 2 vezes. Então, 2,5 com 2,5 são 5. E nas costas eu fiz a mesma coisa, aumentando e formando as costas também com mais 5. Ou seja, no total, em toda a volta, foi 10. Mas vocês têm que entender que a modelagem que a gente trabalha é pela metade. Então, quando você fez a medida aqui, ó, do busto ou da cintura, você vai dividir por 4. Dividindo por 4, você vai achar quanto tá aqui, ó, nesse caso, né, para uma criança de 2 anos, para esse manequim aqui, era esse o tamanho que eu ia fazer, tamanho de 2 anos. Porque, ó, daqui do meio até aqui, dá 15,5 mais 2,5 de vestibilidade, tá bom? Então, não é 10 centímetros que você vai aumentar nesse molde, é 10 centímetros em toda a extensão do busto. Então, ficaria, como é 10 centímetros, seria 2,5 centímetros em cada parte dessa, certo? A cintura, aqui nós temos a cintura, ó. E aí eu vou medir aqui, vamos lá, deixa eu passar aqui por baixo, ó. Nessa cintura aqui, com o umbigo tá aqui, ó, na cintura deu 58, certo? 58, se eu dividir 58 por 4, 58, será 60, seria 30, seria quase uns 15 também, uns 15, 16 centímetros. Como ele é em evasê, essa medida aqui, ela deu uma abertura pra lá, então ela ficou maior do que aquela parte aqui ainda, ó, tá vendo? Então eu sei que com certeza ela vai entrar aqui na criança, tá bom? Então é isso que vocês têm que pensar. A altura também, olha, por exemplo, lá na nossa tabela tá comprimento da frente, né? O comprimento da frente, gente, seria esse daqui, ó, que vem daqui até a imagem da cintura, tá? E tem o comprimento das costas, que também é dessa medida, até mais ou menos a altura de cintura. Porque no corpo, né, quando você mede aqui a frente, ó, daqui do meio, tá, até a cintura, você tem essa medida, né? E olha, essa medida é diferente, veja, aqui é 25. É quase igual dependendo da idade, mas conforme vão ficando maiores, tem uma curva aqui nas costas. Então as costas sempre tem que ficar maior do que a frente. Aí você vem aqui nessa medidinha aqui, ó, e chegando até a cintura vai dar uns 2 centímetros a mais, tá bom? Então pense assim. Chegando até, você sabe então a altura do peito. Você sabe agora a medida que é aqui, ó,
de busto e a medida que é de cintura, tá bom? E você sabe como posicionar isso no molde. Não esquece que esse molde, ele tá numa quarta parte, né? Porque ninguém veste isso aqui na roupa. Olha pra você ver. Você não veste assim. Você precisa desse lado e do outro aqui na frente, não é? E nas costas você também precisa de duas partes. Então, a modelagem que nós fazemos está dividida em 4 partes, tá? Então, é essa atenção que você tem que ter. E a vestibilidade seria uns 2 centímetros ou 2,5 centímetros aqui, tá bom? Porque se você não colocar esses 2,5 centímetros, a roupa vai ficar exatamente justa e não vai entrar na criança. Ela precisa ter uma margem de vestibilidade, tá bom? Diferente de roupas de malha que tem que ser menor. Mas isso aí é uma outra história para um outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu respondo, tá bom? Um beijo para vocês e tchau! Tchau, gente!